Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal TI. No vídeo de hoje vamos ver sobre como podemos fazer para criar um sistema de login utilizando o PHP e o MySQL, beleza? Então, na descrição do vídeo aqui, eu tenho a parte de HTML pronta, certo? Que é o front-end da aplicação. Então, nesse vídeo vamos focar na parte de back-end. Então, fazer todas as condicionais e etc. para que o login funcione de forma adequada. Então, para iniciar aqui, eu vou startar o meu PHP, certo? Então, eu vou rodar aqui o meu login PHP. E vou estar iniciando aqui o servidor na porta 8080. Então estou rodando aqui, ele mostra o URL para mim. Vou abrir o meu navegador e acessar ele no browser. Então esse aqui é o HTML e CSS que você vai encontrar, está aqui na descrição do vídeo. Notem que é uma tela bem simples, né? Aqui ele tem a mensagem de usuário ou senha inválidos. Vamos tratar isso aqui para ele não ficar exibindo quando você entra de primeira. E as validações também para entrar, a parte de banco de dados, vamos fazer aqui. Então vamos começar. Vou abrir aqui o meu editor preferido, que é o Sublime Text. E esse é o código que você vai ter baixando. Você vai ter uma index.php, tranquilo. E também você vai ter um CSS. Essa parte CSS, eu utilizo um framework CSS chamado Bulma. Ele é um framework bem interessante aí, que ele permite você criar alguns estilos bem bacanas para páginas web. E fica bem bonito. Caso você tenha interesse, a URL do Bulma é bulma.io. Aí você pode ir na parte de documentação, overview, e aqui tem todas as informações da documentação, por exemplo, a parte de modificadores, de colunas, de layout. E aí você pode estar utilizando alguns elementos na sua página aí, é bem bacana, eu recomendo bastante esse framework. Então beleza, voltando aqui ao nosso vídeo, vamos dar início então na programação da parte do PHP. Então vou abrir aqui meu editor, vou criar um novo arquivo, esse arquivo ele vai se chamar conexão.php, vou abrir a tag do PHP e vou declarar aqui 4 constantes. Então o comando define, a primeira constante vai se chamar host e ela vai ser o IP do meu banco de dados MySQL. A segunda constante que eu estou declarando chama-se usuário e ela vai ter o usuário aí do meu banco de dados, que no caso é o root mesmo. O outro define, que vai ser a senha, que vai armazenar a senha do meu banco de dados. E uma outra constante que vai se chamar db, onde ela vai armazenar o nome da minha base de dados, nesse caso login. Tranquilo? Então a ideia de se criar essas constantes é para facilitar. Então se você vai rodar a aplicação local, você tem os dados aqui. Se você for colocar essa aplicação, por exemplo, num host aí, você pega as informações lá e mexe somente aqui, certo? Fica algo muito bagunçado assim. Então vou criar aqui agora uma variável chamada conexão e vou utilizar o MySQLi_connect. Então essa função, pessoal, ela vai receber aí as nossas constantes na ordem, que é o host, usuário, senha e db. Vou utilizar aqui um or_die, que isso aqui, ele vai, se ele não conseguir conectar, ele vai dar um erro aqui pra gente, tá? Então vamos escrever não foi possível conectar. Então beleza, o nosso arquivo de conexão ele está pronto. Vou acessar aqui o navegador, certo? E vou carregar esse arquivo diretamente, /conexão.php. Vamos notar que ele não achou a nossa base de dados, que se chama login aqui, que é o que eu defini na constante. Então vamos criar essa base de dados. Lembrando que no link da descrição vai estar o passo a passo também para você criar a base de dados e tudo mais. Mas se você quiser me acompanhar nesse vídeo, você também vai conseguir criar a base. Então vou abrir o programa MySQL Workbench, vou entrar no meu banco de dados, então create database login, clico no rainho para executar o comando, atualizo aqui no lado e verifico que a base foi criada. Agora eu vou dar um use login para ele passar a utilizar a base de dados que eu acabei de criar. E notem que essa base de dados ela está vazia, não tem tabela, não tem views, não tem nada. Então eu vou vir aqui em cima de tables, dar um botão direito, create table. Vamos criar nossa tabela que vai se chamar usuário. A coluna vai ser usuário_id. Essa vai ser chave primária, um campo not null e auto-incremento. Vamos criar também um campo chamado usuário, que vai ser um varchar 200 e também vou marcar ele como not null. E por fim vamos ter a senha, vai ser um varchar 32, que é o tamanho do MD5 que esse campo vai armazenar. Também vou marcar ele como not null, tranquilo? Então a estrutura do nosso banco é essa, uma estrutura bem simples. Vou dar um apply, aqui ele gera o script, clico em apply, ele executou o comando corretamente. Então beleza, a nossa tabela foi criada. Vou olhar aqui na lateral, tables, usuário, columns, e ele criou aqui as colunas para a gente. Select asterisco from usuário, dou um executar. Está aqui a estrutura da nossa tabela. Usuário ID, usuário e senha, vazio. Não temos nada na nossa tabela por enquanto. Então agora eu vou inserir um registro nessa tabela. Insert, into, nome da minha tabela, usuário. Vou inserir somente nos campos usuário e senha, values. Vou passar o nome do meu usuário, canal TI. E vou passar a senha, só que vou utilizar o MD5, que é uma função própria do MySQL.
Então a minha senha vai ser senha do canal TI. Fecho aqui, vou dar um executar. Executei, notem que ele falou que uma linha foi afetada. Vou dar um select agora nessa tabela de usuário. Beleza, então aqui está o nosso usuário do banco de dados. Vai ser o usuário canal TI e a senha que eu acabei de gerar. Essa senha armazenada em MD5. Vou voltar agora ao navegador e vou atualizar para olhar nosso arquivo de conexão. Notem que agora não retornou nenhum erro. Então essa conexão ela foi realizada com sucesso. Se eu voltar aqui no meu arquivo do Sublime e colocar a senha errada, por exemplo, ele vai falar que não foi possível acessar a base. Então assim, se não der nenhuma mensagem, a conexão foi feita com sucesso. Caso contrário, você precisa dar uma olhada aí para ver se você está colocando o usuário certo, a senha e o host também, beleza? Então vou voltar aqui da forma correta e vou atualizar. Tranquilo. Então a nossa conexão ela está funcionando. Vou voltar aqui na página inicial agora, recarreguei aqui. Então o próximo passo agora, pessoal, é criar um arquivo que vai se chamar login.php. Então aqui agora eu vou incluir o arquivo conexão.php. E aqui nós já temos a conexão realizada. Então, para essa página, a conexão ela já está correta. Lembrando que a index que eu deixei pronta para vocês, o formulário ele vai apontar para esse arquivo login.php. Então aqui a gente vai fazer toda a verificação. O action do form é quem vai determinar, olha, vai lá para a página login.php e realiza as validações de logado com sucesso ou não. Então beleza, incluí aqui a conexão.php. Vou fazer uma verificação simples, pessoal, que ela vai consistir em evitar que o usuário, por exemplo, acesse aqui a página login.php direto, sem digitar nada aqui e submeter o formulário, e ver erro. Então eu só vou querer que essa página seja acessível quando tenha sido realizado um post nos campos usuário e senha, correto? Então eu vou verificar. Se o campo que estiver vindo por post usuário for vazio, ou o campo que estiver vindo por post chamado senha também for vazio, eu quero que redirecione de volta para o início. Então header location index.php. Vou dar um exit aqui para ficar certo a parte de cabeçalhos. Ele vai redirecionar e zerar esse cabeçalho. Então agora eu vou atualizar aqui a página. Notem que eu fui redirecionado novamente para index. Então essa validação ela vai servir para isso. Então beleza, com a nossa validação criada, vamos dar continuidade ao nosso código. Então agora eu vou criar uma variável chamada usuário. Eu vou utilizar aqui a função mysqli_real_escape_string, certo? E vou passar aqui o valor que está vindo do meu post. Então tem a variável usuário e vou ter também a variável chamada senha. O mesmo processo. Senha igual mysqli_real_escape_string. E vou passar aqui post da senha, que seria a minha senha que está vindo pelo que o usuário está digitando. Essa função ela acaba protegendo aí para ataque de SQL injection contra o nosso login. Então você utilizando ela, ele realiza algumas validações e consegue verificar se está vindo um ataque de SQL injection ou não, não prejudicando o nosso sistema de login. Tranquilo? Aqui no mysqli_real_escape_string eu preciso passar a conexão, certo? Que é a variável que criamos ali no arquivo conexão. Então vou passar para ela aqui. Se olharmos aqui na conexão, é essa variável que passa a instância da nossa conexão, tranquilo? Então agora vamos criar a query que vai verificar no MySQL se o login está correto ou não. Então vou criar uma variável chamada query. Agora eu vou vir aqui no MySQL com vocês para demonstrar uma coisa. Então o que essa query nossa ela vai precisar fazer? Ela vai precisar dar um select na tabela de usuário e verificar onde o usuário for igual ao usuário vindo por parâmetro lá do formulário e a senha, ela for o MD5 da senha que estiver vindo sendo digitada. Então, por exemplo, o teste. Dar um executar aqui. Notem que não retornou nada. Se essa query não retornar nada, é porque não tem registro na nossa tabela de usuário e o login não pode ser válido. Agora, se eu digitar a senha correta aqui, por exemplo, senha do canal TI, e der o executar, nota que ele retorna uma linha. Se eu digitar um usuário inválido, por exemplo, não vai retornar nada. Então essa é a ideia dessa instrução aqui, onde o usuário for um usuário válido e também a senha for uma senha válida. Dessa forma conseguimos fazer essa verificação tranquilamente. Então eu vou copiar aqui essa query do MySQL para o meu Sublime Test. Vou colocar aqui dentro da minha variável query. No caso aqui eu não preciso do select asterisco, eu posso passar o campo usuário ID e usuário. Eu não preciso utilizar o asterisco porque a senha, que é o campo senha nosso aqui, a gente não vai utilizar para nada lá dentro do painel. Então não precisa passar aqui. E aqui agora, dentro de usuário, vamos passar o usuário e dentro do MD5 senha, a nossa senha. Eu vou exibir essa query só para que conseguimos ver. Então vou digitar aqui usuário teste senha teste, vou dar um entrar
Reparem que ele vai executar essa query aqui, que vamos fazer a lógica ainda, mas se eu executar ela aqui no meu MySQL, não retorna nada. Então a ideia vai ser verificar se essa query retorna registro ou não, tranquilo? Então agora vamos executar essa query. Então vou criar uma variável chamada result, que ela vai ter o MySQLi underline query. Vou passar aqui como primeiro parâmetro a conexão e como segundo parâmetro a nossa query montada. Beleza, então já temos aqui a nossa query sendo executada pelo banco de dados. Agora eu vou criar uma outra variável que vai se chamar row, de linha, e ela vai ter MySQLi underline num underline rows, e vamos passar o result como parâmetro. Então beleza. Se eu exibir aqui o conteúdo dessa variável row, vamos ver o que acontece. Então vou digitar aqui uma senha errada, usuário errado, retornou 0. Vou digitar agora o login correto e uma senha correta também, senha do canal TI. Reparem que agora ele retornou 1. Ele retornando 1 é sinal que a validação vai ser autenticada. Tranquilo? Então a ideia é essa, de termos essa consulta aqui. Então, até agora, vamos resumir esse script. A gente dá um include na conexão, certo? Para pegar a instância da nossa conexão que foi criada aqui. Verificamos se o usuário digitou alguma coisa no formulário, se ele digitou um usuário ou uma senha. Caso contrário, voltamos ele para index, porque não tem o que a gente realizar aqui para baixo. Agora, se o usuário informa o usuário e a senha, aí temos que dar continuidade ao nosso script. Então, o usuário digitando usuário e senha, a gente cria duas variáveis, uma chamada usuário e outra senha. Utilizamos a função MySQLi realEscapeString, passamos como primeiro parâmetro a instância da conexão e como segundo parâmetro o campo que veio digitado pelo usuário, o $_post e o campo que é o name do nosso formulário aqui, usuário e senha. Próximo passo, montamos a nossa query, que ela vai realizar um select na tabela de usuário e vai verificar se o usuário que veio digitado lá do formulário é igual ao usuário do nosso banco e se a senha também corresponde ao MD5 gerado dessa senha que o usuário digitou. Tranquilo? Com essa query montada em uma variável, passamos a utilizar a função MySQLi underline query e passamos como primeiro parâmetro também a instância da conexão e a nossa query propriamente dita. Então, temos ali a nossa query montada e executada, atribuímos uma variável chamada row, passando a quantidade de linhas retornada por essa query result, que seria a quantidade de linhas que essa query me retornou. Então agora a nossa validação ela ficou bem fácil, né? Então vamos fazer um if row igual a 1, isso vai significar que o usuário está autenticado, e se não for igual a 1, a gente vai ter outra condição. Então beleza, sendo igual a 1, vamos ter que atribuir uma sessão para depois conseguirmos validar lá internamente na página de painel. Vamos precisar armazenar numa sessão o username, porque dessa forma vamos conseguir saber se o usuário foi autenticado ou não. Então, $_session, usuário é igual à nossa variável usuário, e aí eu redireciono para a página que eu desejo. Nesse caso, vou chamar de painel.php. Dou um exit aqui para fechar os cabeçalhos, e caso essa query ela não retorne um registro, vamos redirecionar o nosso usuário de novo para index. Então, location index.php. Vou dar um exit aqui também. Então, agora, se realizarmos ali o teste, é para acontecer esse fluxo. Então, vou voltar aqui. Vou digitar um usuário e uma senha inválida. Então, teste e teste. Não temos o nosso banco. Notem que ele redirecionou de volta para essa página. Correto. Então, agora, se eu digitar um usuário correto, canal TI e a minha senha, senha do canal TI, reparem que ele tentou acessar o /painel, que é a página que vamos criar agora. Então, está correto, a lógica está correta. Digitando uma senha errada, ele não redireciona para essa página de painel, e digitando a senha certa, ele redireciona para essa página, tranquilo? Então vamos agora para o próximo passo. Vamos criar um novo arquivo aqui, vai se chamar painel.php. E nesse arquivo, vou fazer aqui primeiro um código, só para que vocês entendam uma coisa. Vou abrir a tag do PHP, vou dar um print underline R na nossa seção. Então vamos verificar se a seção que estamos criando aqui atribuindo o usuário vai ser visível nessa página painel. Então vou atualizar ela. Reparem que não foi retornado nada. Isso por quê? Porque sempre que a gente trabalhar com session, é interessante que utilizamos session_start, para que o PHP entenda que estamos querendo trabalhar com sessão. Então no início do nosso arquivo, na primeira linha mesmo, vamos colocar session_start. Beleza, salvo o arquivo. Também aqui, no arquivo de painel, eu vou precisar dar um session start, para capturar essa sessão que for armazenada. Então agora eu vou voltar aqui, vou atualizar a página e vou autenticar novamente. Reparem que agora conseguimos pegar o nosso usuário ali digitado. Então ele redirecionou para o painel e tem o usuário que está logado com sucesso aqui no nosso painel. Tranquilo? Então eu vou criar aqui um H2, certo? E vou exibir o conteúdo da nossa sessão. Echo $_session usuário, que é o usuário armazenado na nossa sessão. Fecho aqui o H2. Vou recarregar. Notem que ele exibe aqui o usuário
carregado e vou colocar um olá, vírgula, espaço e o nome do nosso usuário. Então, olá, canal TI. Que o canal TI, no caso, é o nosso usuário correto do banco. Se eu der um select aqui na tabela de usuário, é o nosso usuário do banco. Tranquilo, pessoal? Então, beleza. Então, agora, o nosso painel ele já consegue realizar aqui a validação, né, se o usuário está correto ou não. Então, se eu digitar no usuário errado, ele vai continuar na index. E se eu digitar no usuário correto, ele vai redirecionar para o nosso painel. Tranquilo. Mas só isso aqui é suficiente? Eu diria para vocês que não é suficiente. Pelo seguinte, eu acabo de autenticar com o usuário canal TI, né? Então, beleza, eu estou dentro do painel. Eu vou copiar essa URL aqui e voltar para a index. Eu vou limpar aqui o cache do meu navegador. Vou marcar aqui todos, vou dar um limpar agora. Então beleza, vou recarregar a minha index e vou acessar a página painel. Notem que ele acessou essa página painel aqui, mas isso não pode acontecer. Por quê? Porque eu não autentiquei esse usuário. Eu não tenho a certeza se é um usuário válido ou não. Então como que eu vou deixar ele acessar essa página, né? Então é errado isso. Então o que vamos fazer? Então vamos criar um arquivo que vai se chamar verifica_login.php. Esse arquivo ele vai ser bem simples. Vamos abrir a tag do PHP, vamos startar a sessão para poder pegar o usuário da sessão e vamos fazer uma validação. Se a sessão desse usuário existir, vamos redirecionar ele de volta para a index.php e vamos dar um exit no final. Só que não é se a sessão do usuário existir, é se ela não existir. Então vamos colocar aqui a exclamação que vai negar essa condicional. Então vamos ler da seguinte forma: se a sessão do usuário não existir, redireciono novamente para a index. Tranquilo? Então o nosso arquivo de verificar login está pronto. Agora eu só preciso colocar ele aqui no nosso painel. Então vou dar um include verifica login.php. Tranquilo. Então vou limpar aqui o cache do meu navegador novamente e vou acessar a nossa página de login. Então aqui estou na página de login, vou tentar acessar o painel.php. Ele não redirecionou, faltou aqui o location no nosso header. Então header location index.php. Agora vou salvar e vou atualizar. Reparem que agora ele não está deixando acessar o painel.php. Porque essa verificação ela está sendo realizada, tranquilo? Então essa validação ela precisa existir para que faça esse redirecionamento de volta. Então se eu digitar aqui um usuário correto e uma senha correta, reparem que ele caiu no nosso painel certinho. Agora se eu voltar e colocar painel.php, ele vai acessar também, porque ele está autenticado e ainda não criamos a nossa próxima funcionalidade, que será a funcionalidade de sair, também chamado de logout. Então vamos criar aqui agora um novo arquivo que vai se chamar logout.php. E esse arquivo ele vai ser bem simples. Ele vai iniciar a sessão session_start, vai utilizar a função session_destroy. Essa função, pessoal, ela pega todas as sessões que existem e destrói todas. Se você quisesse destruir somente uma na sua aplicação, você poderia utilizar um set. Então, e-session, por exemplo, e o nome da sessão. Nome da sessão. Nesse caso, como eu tenho somente essa sessão que eu estou criando aqui, eu destruo todas, tá? Então, beleza. E aí vou redirecionar novamente para a página de início. Então location index.php. Dou um exit no final, tranquilo. Então esse é o nosso logout. Então eu vou colocar aqui na página do painel um outro H2 e com um link dentro. Que vai ter o link aqui que vai apontar para o logout.php. E vamos chamar ele de sair. Fecho aqui o H2. Tranquilo? Então o nosso botão de sair já está correto. Então vou atualizar a página e agora eu tenho o botão de sair. Se eu clicar no sair, ele redireciona novamente para index. Agora eu tento acessar o painel.php. Reparem que ele retorna novamente para index. O fluxo é esse, um fluxo totalmente correto. Tranquilo, pessoal? Beleza, mas vocês devem ter reparado aqui agora que desde o início que estamos fazendo aqui o nosso login, esse erro usuário sem inválido fica sendo exibido, né? Então agora aqui vamos ter que fazer um tratamento nesse cara. Então assim, como vamos saber se o nosso usuário ou senha eles são inválidos? Vou vir aqui no meu arquivo login.php e quando o usuário não for válido, vamos criar aqui uma sessão para ele. Vai se chamar e-session não autenticado igual a true. Vou colocar essa sessão antes de redirecionar, tá? Para que seja aplicado corretamente. Então, quando não for um usuário inválido, eu crio essa sessão não autenticado. E agora aqui na nossa index, eu vou precisar verificar esse bloco aqui, que está sendo exibido toda hora. Então, vou abrir aqui o código PHP e vou fazer um if. Se e set. Se essa variável de sessão existir, que criamos com o nome não underline autenticado, vou utilizar aqui o 2 pontos, certo? E aqui no final, como eu utilizei 2 pontos, eu não preciso da chave, eu posso utilizar um end if diretamente, dessa forma aqui. Essa é uma forma um pouco diferente aí de você criar seus ifs, for e tudo mais no PHP, tranquilo?
Não preciso das chaves, mas eu preciso dos 2 pontos aqui e fechando com o end-if. Então tá, se o nosso usuário não for autenticado, exibe essa mensagem. Agora, se ele for autenticado, ele não vai criar essa sessão, reparem. Então ela não vai existir. Mas antes aqui, antes de fechar o meu if, eu sempre vou limpar ela para que se o usuário acessar a aplicação pela primeira vez, ela não fique sendo exibida. Então, unset session não autenticado. Reparem que nesse caso, como eu quero destruir uma sessão específica, eu utilizo o unset com o nome da minha sessão aqui dentro. Esse unset nosso, ele tem que ficar aqui depois do if, tá? Então vamos colocar ele aqui depois do if. E agora vamos fazer um teste aqui na nossa aplicação. Vou recarregar ela, vou digitar um usuário sem inválido, dou um entrar. Nota que ele não está criando aqui ainda. Por quê? Porque precisamos startar a sessão. Lembra lá que eu falei que sempre que formos trabalhar com esse session, startamos a sessão. Então aqui no início do meu arquivo, vou abrir a tag do PHP, fechar e utilizar session_start. Agora vou recarregar a página, não tenho mensagem nenhuma. Se eu digitar no usuário sem inválido e der um entrar, ele mostra a mensagem: erro, usuário sem inválidos. Se eu abrir a página pela primeira vez, ele não mostra nada. Então essa é a ideia mesmo do funcionamento do nosso login. Então é isso, o nosso sistema de login agora ele está completo. Vamos fazer um teste final aqui. Então eu tenho aqui no meu usuário e senha no banco, que meu usuário é canal TI e a minha senha é senha do canal TI, né? Vou voltar aqui no meu navegador e vou tentar acessar a página painel.php sem estar autenticado. Ele me direciona de volta. Agora vou digitar no usuário sem inválido. Erro, usuário sem inválidos. Vou digitar no usuário que existe e uma senha que não existe. Erro, usuário sem inválidos. E agora eu vou digitar um usuário que existe e que uma senha também existe. Senha do canal TI. Ele cai no nosso painel aqui e mostra olá canal TI e o botão de sair. Se eu não sair, eu ainda estou autenticado. Então se eu voltar para a página de painel, vou conseguir visualizar normalmente. Agora se eu clicar em sair, que ele vai realizar ali o destroy da nossa sessão e tentar voltar para a página PHP, eu não consigo. Então é isso, a nossa aplicação ela está se comportando corretamente. Vou inserir aqui um último usuário só para que possamos fechar aí. Então insert into na tabela usuário, passando usuário e senha, vou passar o values, vou chamar esse usuário de Pedrinho e a senha 123. Só que antes aqui na senha eu preciso passar o MD5 para armazenarmos essa senha em MD5. Dou um executar, repara aqui que ele executa corretamente. Vou dar um select agora na tabela de usuário para confirmar se essa inserção foi realmente feita. Reparem que ele inseriu o Pedrinho aqui. Então agora eu vou fazer um teste com o usuário do Pedrinho. Pedrinho e a senha, como vimos lá, é 123. Vamos digitar qualquer senha aqui. Pedrinho não pode autenticar, certo? Agora vamos colocar o Pedrinho e a senha dele 123, que é a senha correta. Beleza, olá Pedrinho. Ele autenticou o Pedrinho. Se eu der um sair e entrar com outro usuário válido, que é o do canal TI, ele fala lá, olá canal TI. Então pessoal, essa lógica aqui é a lógica de um funcionamento de um login no PHP, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei fazer bem explicadinho aí, tanto para quem está começando, ou tanto para quem já programa e quer aprender um pouco mais sobre PHP, tá? Então o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no joinha. Se você ainda não é inscrito no canal TI, clique-se para se inscrever. Um grande abraço, valeu!